dela o tempo todo, ela nunca mais vai te abandonar, porque ela é ovelha, ela foi verdadeiramente restaurada e transformada pelo bom pastor. Essa é a realidade, meus irmãos. E a terceira e última verdade que nós encontramos, se a primeira a raiz, a origem da reconciliação, a fonte da reconciliação, o alcance, por último, que nós enxergamos aqui, e a maior parte que nós vemos aqui, são as bênçãos da reconciliação. E aqui nós enxergamos 3 bênçãos maravilhosas. Primeiro, no versículo 20, fala que nós temos paz com Deus. A palavra grega para paz significa o fim de toda hostilidade, é o fim das guerras, é o verdadeiro fim de guerra. Não é uma paz assim de, agora estou em paz. Não, imagina você sendo judeu na Segunda Guerra Mundial, no momento mais crucial em que você está lá numa área, daqueles, como é que chamava aquele trem lá? Campo de concentração, obrigado Amanda, campo de concentração, em que você está lá para ser destruído em holocausto, e chega alguém e fala assim, acabou a guerra. A sensação que nós deveríamos ter, quando Jesus disse, tetelestai, que acabou a guerra, acabou a rixa, a guerra entre nós e Deus, deveria ser a mesma sensação de um judeu naquele campo de concentração, que já estava num lugar de gás, e chegasse algum soldado britânico ou francês ou que fosse, e dissesse, acabou a guerra, não tem mais morte, não tem mais dor, não vai ter mais sofrimento, porque estamos em paz. Nossa relação com Deus foi restaurada, não existe mais nenhum abismo entre nós e Deus. Se naquele relato de Jesus sobre o homem rico e Lázaro que morreram, e Abraão fala para aquele homem rico, ele fala, manda que Lázaro traga água para mim, pai Abraão. E aquele homem fala, há um abismo entre mim e ti. Esse abismo era antes de Cristo, porque nós que estamos em Cristo, estamos como Lázaro, no seio de Abraão, nos braços do Pai, na presença contínua do nosso Senhor. Temos paz com Deus, e temos o Deus da paz todos os dias, meus irmãos. Quanto ao passado, então, acabou toda a dívida que nós tínhamos com Deus foi paga por Cristo. Nós temos então paz no nosso passado. Como eu disse aqui, aquilo que eu vivi no passado, que foi negro, foi horroroso, está pago. Quanto ao presente, nós temos da parte de Deus uma promessa de que podemos com o Espírito Santo viver uma vida de santidade. Agora, porém, nos reconciliou, versículo 22, no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante de Deus, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Pulei um aqui, desculpa. Deus não apenas nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, mas nos deu uma nova vida. E a finalidade dessa reconciliação, meus irmãos, ela deve ser viver uma vida de santidade. Um grande homem que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, um homem piedoso, muito piedoso, chamado Russell Shedd, disse que esses pecadores que antes serviam prazerosamente Satanás, são agora santos, inteiramente consagrados e separados para Deus. Somos inculpáveis. A palavra inculpável, que significa sem mancha, ela era usada como um termo técnico para designar a ausência de qualquer coisa errada num sacrifício.
Era como se você chegasse com a oferta, né, com um cordeiro para ser sacrificado diante do levita, né, do homem que trabalhava lá no templo. Você entregasse, e aquele levita, se ele fosse um bom levita, ele iria examinar todos os detalhes daquela oferta, daquele cordeiro. E ao final da sua avaliação, ele pegasse um carimbo e dissesse: selo 100% de qualidade. Inculpável aqui, meus irmãos, é isso. O Senhor Deus olha em nós, e o que Ele vê não é mais aquele lamaçal de pecado, mas o sangue de Cristo revestindo-nos. A nossa inculpabilidade não é por nossa causa, mas por causa do sangue de Jesus. Ele nos apresenta inculpáveis diante de Deus. Essa mesma palavra aqui é usado para comunicar a qualidade do próprio Cristo, lá em 1 Pedro 1,19, falando que Ele era o Cordeiro sem defeito. Somos também irrepreensíveis. A palavra aqui significa sem acusação, livre de qualquer acusação. É uma palavra usada, né, no meio legal, no meio jurídico, indicando que não há mais nenhuma acusação jurídica que possa ser levantada contra aquela pessoa. Nós somos não há nada que possam levantar na nossa capivara espiritual por causa do que Cristo fez na cruz, meus irmãos, por mim e por você. Somos inculpáveis. Quando nós olhamos uns para os outros, a desgraça, nós olhamos sempre para o pecado. Olha lá, o irmão tal, a irmã tal, fala que é crente. Mas quando a pessoa é verdadeiramente de Cristo, as pessoas podem nos olhar torto, mas Deus nos olha com um olho de amor. Quando Deus olha para nós, nada mais, nada menos do que Ele vê é o sangue de Cristo derramado em nós. Não há mancha, não há acusação, e também não há vida na qual nós não pertencemos a Deus. E com relação ao futuro, nós temos também a esperança do Evangelho. Versículo 23 fala, aqui do Colossenses 3, ao vento já virou a página aqui. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho, em que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. A esperança do Evangelho, meus irmãos. A reconciliação com Deus corrige um distanciamento, uma alienação passada. A reconciliação nos oferece bênçãos presentes, nos liberta do distanciamento passado e nos garante a glorificação futura. A esperança do Evangelho é a esperança da vinda de Cristo. Sabe por quê? Porque tudo que Deus promete, Ele cumpre. Deus prometeu que reconciliaria por meio, que um dia o Messias viria, e Ele veio. Deus prometeu que esse Messias seria o Cordeiro de Deus, aquele que tiraria o pecado do mundo. Isaías capítulo 53, 700 anos antes de Jesus vir na terra, Isaías já disse como Jesus ia morrer. E Ele morreu. Deus disse que Ele ressuscitaria, o próprio Jesus disse que Ele ressuscitaria no terceiro dia, e Ele ressuscitou. Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e Ele está.
Deus disse que um dia, que estaria preparando morada, e que um dia voltaria para nos buscar, e Ele voltará. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. A esperança do Evangelho é a bendita esperança da volta do nosso Senhor. Na realidade, meus irmãos, o nosso futuro é tão certo que o próprio apóstolo Paulo diz, Romanos capítulo 8, versículo 30, nós já fomos glorificados pela fé. Estamos apenas aguardando a revelação dessa glória quando Jesus Cristo voltar. E o meu desejo, o seu desejo, meus irmãos, deve ser o seguinte: Maranata! Maranata, vem, Senhor, volta logo, Senhor, para a gente poder viver a gloriosa, perfeita presença, na gloriosa e perfeita presença do nosso Deus. Uma igreja verdadeiramente alicerçada por Cristo é uma igreja verdadeiramente reconciliada por Cristo em Deus, com Deus em Cristo. E a pergunta que fica no meu coração, para o seu coração, para o meu coração: você tem buscado viver essa vida de um reconciliado, estar já glorificado e reconciliado pelo sangue, por Deus, por Cristo? Porque essa deve ser a nossa realidade. E eu creio, meus irmãos, como igreja do Senhor, nós devemos viver como reconciliados por Deus, todos os dias. Porque o diabo, ele vai tentar a sua vida, tentando te fazer lembrar da desgraça que você era antes de Cristo. Mas tenha a plena certeza de que o Espírito Santo, que se verdadeiramente ele habita no seu coração, ele vai te lembrar que você não pertence mais a essa vida e que você é do Senhor Jesus. Confia nessa verdade, meus irmãos, viva essa verdade, caminhe e trilhe nessa verdade. Eu tenho certeza que nós seremos uma igreja segundo o coração de Deus,